Estamos juntos, achei lindo. Quem foi que mandou isso aqui, gente? Foi? Deus abençoe, Guilherme. É bênção, viu? A recompensa do céu é grande, coisa linda. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe pela presença de cada um dos irmãos. Raniel, Deus abençoe. Roseli, Deus te abençoe. Me lembra o nome da nossa irmã aqui? Josélia, Deus abençoe, obrigado por sua presença aqui. Os irmãos estão felizes com a presença dos nossos irmãos. Digam comigo, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, receba o nosso abraço e volte sempre. Como é que a gente canta? Vamos lá? Estamos trazendo aqui uma reflexão rápida da palavra de Deus. Eu quero estar mais uma vez, eu acredito que eu já falei sobre isso aqui. Eu quero orientar os irmãos mais uma vez em algo muito importante. Meus irmãos, quando nós estivermos em um culto, gente, o que acontecer daí para fora, fica aí para fora. Já tem obreiros à porta. Então, se houver algum acontecimento aí fora que relaciona alguma família de alguém aqui dentro, o obreiro vai sair de lá com cautela, vai chegar até a pessoa e vai informar, está acontecendo isso, e a pessoa na calma vai se levantar e vai resolver dar uma assistência aí fora. Porque o que acontece às vezes? Às vezes acontece acontecimentos aí fora, o povo se desliga do culto. Fica tudo assombrado, fica tudo no... Não, irmão, peraí, você não crê em Deus não, é? Você serve a quem? Então nós temos que saber a quem nós servimos, irmão. Ele é aquele que guarda, ele é aquele que livra, ele é aquele que protege. Só acontece o que tem que acontecer. Simplesmente isso. Então, nós não podemos tirar o foco do culto, irmão. E às vezes, né, o que acontece? Às vezes acontece um acontecimento e parece que o povo se desliga do culto e quer sair tudo com curiosidade para fora. Mas pelo amor de Deus, nós estamos em um culto. A partir do momento que nós adentramos por essas portas aqui, nós estamos em um ambiente de adoração a Deus. Se for algo relacionado à sua família, o obreiro que está na porta tem a obrigação, com sabedoria e calma, de chegar na pessoa e avisar, está acontecendo isso com alguém da sua família, e a pessoa vai se levantar. Mas às vezes quando acontece, o povo quer correr, eu não entendo isso. Nós estamos em um culto. Eu estive convidado para pregar em uma congregação. Quando eu cheguei na porta da igreja, o telefone toca, tua avó morreu. E aí? Eu tinha minha avó com a minha mãe. Fui criado junto com ela. Tua avó morreu. Eu ia pegar, botar a Bíblia debaixo do braço e ia voltar para casa nas carreiras. Não podia fazer mais nada. Subi para o púlpito, cumprimentei os obreiros que estavam no púlpito, dobrei meu joelho, orei, senti aquele impacto, preguei, porque eu vim para o culto, foi para adorar a Deus, foi para fazer a obra de Deus. E quando terminei, cumprimentei o pastor, abracei, peguei o carro e fui embora. Quando eu cheguei lá, já estava minha vozinha dentro do caixão. Mas tem gente que perde o equilíbrio, irmão. Emocional, psicológico. Parece que é uma agonia e quer saber o que ouve lá fora, quer saber, esquece do culto. Pelo amor de Deus. Irmão, vamos aprender a cultuar a Jesus, porque aqui a honra é dele, a glória é para ele. Eu estou orientando isso aos irmãos, porque graças a Deus eu estou vendo que os irmãos têm aprendido isso aqui. Mas eu quero orientar novamente, porque às vezes acontece qualquer barulho lá fora, o povo já fica, pronto, acabou glória. Acabou a adoração. O povo fica só focado lá fora para saber o que está acontecendo. E Jesus está onde? O que você vai resolver lá fora? Às vezes você vai entrar num problema que não é teu.
De repente sai uma bala para você no meio. Se tiver dentro da igreja, ninguém pegar em você. Então tem que ter sabedoria com as coisas, irmão. A curiosidade foi o problema de Eva. Pois é. Meus irmãos, digam amém. Amém. Isso é só uma orientação antes de nós aplicarmos o ensinamento da palavra de Deus. Querido, outra coisa que eu quero passar para os irmãos, porque existem reuniões na nossa matriz lá em Alagoas, que existem reuniões que os pastores, junto com os evangelistas, estão todos juntos, né? Mas existem reuniões que é somente para os pastores. E eu estive conversando com o pastor também passou para mim algumas observações e alguns cuidados que devem ser tomados na igreja. E os irmãos sabem que eu estou aqui liderando, mas eu sou liderado. Eu tenho um pastor que obedeço às suas orientações e tudo quanto ele passa para nós, que esse é o segredo. Queridos, a partir de hoje, o obreiro que estiver escalado, obreiro, sexo masculino, tá certo? Que estiver escalado, seja para dirigir o culto, hoje é culto de quem, irmão? Sim. Seja para dirigir o culto ou seja para pregar. Esses dois obreiros vêm diretamente para onde? Para o púlpito, para o altar. Se é uma irmã que estiver na escala para dirigir o culto, vai ser colocada uma cadeira aqui. E a irmã vai dirigir o culto daqui. Por isso que nós colocamos essa mesinha aqui. Outra coisa, está o auxiliar Jeremias dirigindo o culto. Se ele for dar uma oportunidade para o auxiliar Henrique, hoje, se ele der essa oportunidade hoje para o auxiliar Henrique ia ficar aqui. Ele ia cumprimentar os irmãos aqui, ler a palavra aqui e saudar os irmãos aqui. Quando o obreiro der uma oportunidade para qualquer irmão ou irmã, tá certo? Para louvar ou para dar uma palavra, os irmãos, salva os irmãos aqui, louva aqui, dá a sua palavra aqui. Os irmãos entenderam? Amém, meus irmãos? Isso são orientações, tá certo? Que foram passadas para mim e eu preciso passar para os irmãos, porque às vezes fica aquela agonia do sobe, fio vai, fio vem, fio vai, fio vem, né? É uma agonia terrível. Então, e até porque o altar, ele não pode ficar com muito movimento em cima. Não pode. Não é nem permitido, horário de culto, momento de culto, ninguém está passando aqui em cima. Tá certo? Isso são regras e normas da nossa Adebras, tá bom? Da Assembleia de Deus Madureira. Outra coisa que eu quero estar passando também para os irmãos é em questão de oportunidades. A partir de hoje, uma pessoa vem de outra igreja, suponhamos, vamos supor, vou visitar a igreja lá, fulano de tal, tá certo? Mas é conhecido de Jaciele. Não, mas é conhecido do irmão Jeremias. Não, é o irmão do irmão Jeremias. Vai ter oportunidade? Não pode. O ministério não permite mais isso aí. Por quê? Porque o que acontece? Nós temos doutrina, nós temos normas. E às vezes vem pessoas, suponhamos, pregadores, cantores que vêm de outro ministério para visitar a gente. Daí às vezes você dá o microfone para louvar, você dá o microfone para pregar. Só que os ensinamentos que ele teve lá é diferente do que você está tendo aqui. E às vezes o que ele aprendeu lá com o pastor dele não bate com o regime da Assembleia de Deus Madureira aqui. E muitas das vezes ele pode pegar esse microfone, lançar uma baita de uma heresia na igreja e ficar um problema para depois o pastor resolver. Então por isso que não mais é permitido dar oportunidade a ninguém para cantar e nem pregar de outro ministério, a não ser convidado pelo pastor da igreja. Quando a gente convida um pregador, quem vai estar pregando hoje é o pregador fulano de tal, ele vai vir, vai ter a oportunidade, se alguém acompanhou ele, a gente vai honrar com a oportunidade, mas essa questão nós vamos fechar, porque isso aí foi algo também que o pastor João Gomes passou para a gente. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, existe um vocabulário que diz assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, irmão, como eu tenho juízo, eu vou obedecer às normas, porque se eu não fizer dessa forma, a bomba vem para cima de mim depois. Se eu não trabalhar aqui de acordo com o regime da Adebras,
e quiser fazer o que eu quero aqui, as consequências vêm depois para mim. Então não vai ser mais permitido isso aí. Os irmãos entenderam, irmão, o que eu estou falando? Amém. Amém? Vamos ouvir fulano de tal aqui. Outra coisa que eu já quero passar bem claro aqui, exemplo, eu não vou estar aqui a partir do dia 5. Está o auxiliar Jeremias dirigindo o culto, por exemplo. E está o auxiliar Henrique para pregar. Os dois vão estar aqui no altar. Tá certo? Estão no altar. Ok. Quando o pastor João Gomes chegar, quem está na direção do trabalho, já passa o trabalho para o pastor. E não é, o pastor está com a oportunidade, porque para o pastor não dá oportunidade. Para o pastor passa o trabalho. Você vai passar a direção do culto para o pastor. Tá certo? E ele faz como ele achar por bem aquilo que o Espírito Santo lhe conceder que ele faça. Tá certo? E outra coisa, mas o auxiliar Henrique, por exemplo, está na escala para pregar. Se o pastor João chegar aqui, quem vai pregar é ele. E o auxiliar Henrique fica onde? Sentado no altar. Não precisa descer para baixo, porque eles são os escalados da noite. Vai ficar no altar. Os dois, porém, o pastor João é que vai pregar. Por que eu estou passando esses ensinamentos aqui? Para que os irmãos não se percam. Nos dias que eu estiver ausente aqui, os irmãos vão ficar pedindo, meu Deus, fazer o que aqui? Tá certo? Então é muito importante a gente aprender, porque não tem como ensinar se antes a gente não aprender. Tá certo, meus irmãos? Que seja Glória a Deus. Uma mulher que foi instalada para dirigir é aqui. Embaixo. E pregar aqui. Aí. Tá certo? Muito bom, boa colocação, porque eu esqueci de falar a questão do pregar. Não foi? Eu falei do dirigir só, não é isso? E do pregar. É nessa parte aí também. O ministério só permite uma única pessoa, mulher, subir para o altar, a esposa do pastor. Ela tem a liberdade pelo ministério de subir e estar ao lado do pastor. Certo. Exato. Só vai ficar em cima, por exemplo, se o senhor é o pregador da noite, o senhor é o pregador da noite, o seu lugar é o altar. Mesmo que uma irmã esteja dirigindo aqui. Ela dirige, dá as oportunidades para o pessoal aqui. Aí quando for na hora da palavra, ela aqui mesmo pode fazer a oração, que o senhor aí se levanta, pega o microfone e prega aqui. Entendeu? Fica lá embaixo. Aí fica sem ninguém. Tá certo? Então é dessa forma. Diga amém por isso. Amém. Bem, então é bom a gente aprender. Meu Deus, o horário foi embora. Queridos, vamos meditar rapidamente na palavra do Senhor Jesus. Eu precisava passar isso para os irmãos, tá bom? Porque a gente estamos aqui liderando, mas nós somos liderados, né? Nós temos aí, né, pastores que nos lideram. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 6. Pelo tempo eu sei que não vai dar para falar quase nada hoje. Meu Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Alguém achou aí? Amém. Leia aí para mim, por favor. Todavia falamos sabedoria entre uns perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Queridos, eu quero falar rapidamente, bem rápido aqui a respeito, só que não vai dar, eles vão ficar só na introdução. No próximo culto de ensinamento a gente se aprofunda nessa questão, né? Que é o dom da palavra da sabedoria. Diga, dom da palavra da sabedoria. Queridos, definição da palavra de sabedoria pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Ou seja, tudo é dado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo dá àquele que for útil. Os dons espirituais, eles são evidência para os dias atuais de nossas vidas. Os dons estão disponíveis para todos aqueles que buscam a palavra, conhecer, porque não tem como você receber um dom sem que você o conheça. Não tem como você receber um dom sem que você creia que ele existe.
Porque existem pessoas que acham dificuldade em acreditar em certos dons espirituais. Porque a pessoa já não crê. E se você não crê, é impossível você receber. Agora, a partir do momento que você passa a crer e acreditar, esses dons, eles estão disponíveis para você quando buscá-los. Abra a Bíblia, por favor, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Alguém leia rapidamente para mim, por favor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Nós estamos falando sobre o dom da palavra da sabedoria. Que lê? Porque pelo Espírito é dada a palavra da Pelo que, Crislaine? Porque quem é que dá o dom? O Espírito Santo de Deus. É Ele que dá o dom. Aí leia novamente, bem passadamente, Crislaine. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A palavra do quê? Da sabedoria. Essa sabedoria aqui, ela não é uma sabedoria comum. Essa sabedoria aqui, ela não é uma sabedoria que você aprende numa faculdade. Quando você faz um curso, quando você entra em uma academia para se letrar. Não. Essa sabedoria aqui é uma sabedoria divina. É uma sabedoria que é dada pelo Espírito Santo de Deus. Diga amém por isso. Amém. Continua lendo, por favor, Crislaine. E a outro pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento. Que esse é um dom que nós vamos depois tratar com os irmãos a respeito desse dom. E a outro, vamos lá? E a outro pelo mesmo Espírito, a fé. A outro pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Sim. E a outro a operação de milagres. A outro a profecia. Sim. A outro o dom de discernir os espíritos. Sim. A outro a variedade de línguas. E a outro a interpretação das línguas. Independente se a pessoa acredite ou não, os dons é evidência para os dias atuais. Não adianta querer fazer arrumadinho para querer invalidar os dons espirituais. Porque os dons espirituais, ele é evidência, Mateus, para a igreja. Ele está disponível para cada um de nós. Diga amém por isso. Amém. Sabedoria é um julgamento baseado no conhecimento. A palavra de sabedoria, então, é uma palavra de bom julgamento baseado no conhecimento. Mas o dom é mais do que isso. O termo palavra é a chave, provém do termo grego logos. Logos significa expressão ou elocução. Uma vez que os dons do Espírito são estritamente do Espírito de Deus, compreendemos que a palavra de sabedoria é uma expressão de Deus. Não é apenas uma expressão de sabedoria. A sabedoria de que aqui se fala vem diretamente de Deus. É algo sobrenatural, irmão. É algo que ninguém tem. É algo que ninguém adquire, como já falei, estudando em salas de aula. É aquela pessoa que às vezes entra, vê uma questão e tem uma facilidade tão grande de resolvê-la. Questões que aparentemente parece que não tinha mais saída, não tinha mais como ser resolvida. E essa pessoa, quando tem esse dom em evidência na sua vida, ela vai ter uma facilidade terrível para solucionar questões que muitos não conseguem resolver. Diga amém por isso. Amém. Glória a Deus. A expressão palavra de sabedoria fala de uma pequena porção. Também significa falar de uma sabedoria especial para uma necessidade especial. Podemos dizer que é um pouco da sabedoria de Deus dita no tempo certo. A palavra de sabedoria. Meus queridos irmãos, é muito importante que nós possamos buscar esse dom
que é dado pelo Espírito Santo, para que nós possamos sairmos de questões que às vezes parecem impossível sair delas. Mas quem tem esse dom, ele tem essa facilidade dada por Deus para resolver qualquer questão. Diga amém por isso. Amém. Os dons liberados pelo Espírito Santo são os sentidos da igreja do Senhor. E funciona exatamente como os 5 sentidos humanos: audição, paladar, olfato, visão e tato, para entrar em contato com o mundo ao seu redor. Os cristãos entram em contato com o mundo espiritual através dos dons liberados pelo Espírito Santo. Ninguém pode negar a importância vital dos sentidos da vida humana, pois a falta deles deixa o ser humano quase um vegetal. Olha que expressão. A comparação com o mundo espiritual é inevitável, pois os dons do Espírito Santo são essenciais para o crescimento e proteção do corpo de Cristo. Vocês lembram dos discípulos como eles estavam amedrontados após a ressurreição de Cristo, após Cristo ser levado aos céus? Eles estavam amedrontados. E o Senhor orientou eles que ficassem em Jerusalém, Atos capítulo 1, até que do alto fosse revestido de poder. Quando o Espírito Santo de Deus ele desce, aí abre aí a oportunidade para os dons espirituais serem distribuídos à igreja. E a partir daquele momento ali nós vimos uma igreja avivada. Nós vimos uma igreja que saiu do momento de medo para fora, começou agora a pregar, começou agora a evangelizar, porque um crente, quando ele é verdadeiramente revestido de poder, ele é um crente diferente. Glória a Deus. Tu não vai dizer mais alto, glória a Deus, não, Mateus. Meus irmãos, nós precisamos buscar os dons espirituais. Diga, precisamos buscar os dons espirituais. Imagina uma criança sem os seus sentidos normais, o quanto dificultaria seu desenvolvimento e o meio em que vive. E essa é a condição das igrejas que estão tentando crescer sem os dons espirituais. Existem igrejas, irmãos, que até tentam crescer e crescem somente na sua aglomeração, mas no seu conhecimento, na sua espiritualidade, são igrejas mortas. São igrejas onde o Espírito de Deus não se manifesta, onde o Espírito de Deus não se revela, não fala com o seu povo. E essas igrejas são igrejas que verdadeiramente não fervem o genuíno Evangelho de Cristo Jesus. Diga amém por isso. Amém. Agora podemos entender porque muitas igrejas estão aleijadas, surdas, mudas, sem visão alguma espiritual. Porque se uma igreja ela não crê nos dons espirituais, ela é uma igreja pobre, ela é uma igreja surda, ela é uma igreja sem visão, é uma igreja que não consegue ver o pecado à sua frente, ao seu redor, é uma igreja que se acostuma com todo tipo de coisa. Mas uma igreja, irmãos, quando ela tem os dons espirituais em evidência, esses dons manifestos na igreja, corrige a igreja, ensina a igreja, instrui a igreja. Uma igreja onde não tem uma manifestação dos dons espirituais, a pessoa vive de pecado e ninguém tem a revelação da vida daquela pessoa. Prega no pecado, vive no pecado, no adultério, vive de todo jeito e ninguém sabe de nada. Agora uma igreja, quando os dons espirituais é evidência nela, quando acontece um fenômeno como esse, pode ter certeza, o Espírito de Deus revela. Glória a Deus. E não fica nada encoberto. Agora uma igreja que não coloca em evidência os dons espirituais, leva no venha cá e vai lá. Diga amém por isso. Amém. Mas a verdade é apenas uma igreja sem dons do Espírito Santo. Sempre serão igrejas deficientes, com crescimentos legítimo comprometido. Os dons do Espírito Santo são manifestações unicamente do Espírito Santo e nunca por
Olha que coisa interessante, dobra atenção. E nunca poderes da personalidade dos homens. Por isso, um mero conhecimento da sabedoria jamais poderá definir adequadamente esse dom. Esse dom não pode ser de maneira alguma ser obtido através do estudo secundário e alguns tipos de experiência, e jamais será substituído do estudo e da experiência. O dom da palavra da sabedoria é sobrenatural. Diga sobrenatural. Porque isso aqui é um conhecimento sobrenatural de causas que Deus entrega ao seu povo. Quem tem esse dom é fundamental para o seu crescimento e o crescimento da obra de Deus. Não é somente uma palavra sobre o assunto ou situação do momento, mas a palavra, a resposta ou solução, olha que coisa interessante, ou a plena vontade de Deus para a situação. Então quem tem esse dom, irmão, em sua vida, é uma pessoa que vai saber solucionar questões, situações, e vai dar uma direção correta às pessoas. Diga amém por isso. Abra aí, por favor, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Rapidamente, eu estou resumindo, o horário foi embora, irmãos. Que pena. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Quem lê? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Perceba, já essa sabedoria aí, ela não é o dom. Essa sabedoria aí são pessoas que pedem o conhecimento da palavra. Pedir a conhecer a palavra realmente como ela é. E não como você aprendeu ou ouviu. Mas pedir para Deus te mostrar a palavra como realmente ela é. Porque todos nós temos um manual na mão. Que manual é esse? A Bíblia. Então tudo que você quiser está na sua mão. Você precisa, por exemplo, para um culto como esse aqui, é importante os irmãos estar com a Bíblia aberta. Por quê? Porque você vai acompanhar o que eu estou falando aqui. Porque tem pessoas que às vezes os pastores ensinam e as pessoas só ficam assim. Que é aquelas lagartixazinhas, balançando a cabeça. E às vezes não olha para a palavra, se realmente bate, se realmente tem base bíblica o que aquele pastor está ensinando. E fica só assim. Aí vai comendo, se alimentando aquilo, e às vezes fica um crente ignorante. O que é um crente ignorante? Um crente sem conhecimento. Diga amém por isso. Amém. Deixa eu resumir aqui. Meu Deus, o horário foi embora. Contudo, o dom da palavra de sabedoria é concedida unicamente pelo Espírito Santo. Podemos ver esse dom atuando na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele causava admiração nas pessoas por sua sabedoria e pelas obras poderosas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 54, rapidamente, irmão. Mateus capítulo 13, versículo 54, nós vamos ver como esse dom se manifestava na vida de Jesus e que deixava o povo admirado com os ensinamentos que ele dava. Mateus capítulo 13, versículo 54, quem lê? E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam. Olha aí. E diziam: de onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Lembrando que ali estava a própria sabedoria personificada, que era o Cristo. Então perceba que esse dom, ele é o dono do dom. Como é que o dono do dom não tem o dom? Ele é o dono do dom. Então a sabedoria era tão grande que os homens estudiosos da época ficavam admirados, querendo entender de onde é que vinha tanta sabedoria. Eita, glória a Jesus. Diga amém, Mateus. Coisa boa. Na tentação de Jesus, leia Lucas capítulo 4, por favor. Vamos lá, gente, me ajude. Eu estou resumindo, irmão. Ah, meu Deus, segura, Jesus, o horário. Lucas capítulo 4, você vai ler do versículo 3 ao 14, bem rápido. 3. Isso, nós vamos ver na tentação de Jesus. Vamos lá? E disse-lhe o
diabo, se tu és o filho de Deus, Olha. dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levantou Sim. a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Isso, agora segura. Você percebeu que Satanás usou conhecimento para apanhá-lo numa armadilha, mas Jesus usou a sabedoria divina. Ou você está pensando que a gente vence o diabo com louvorzão gospel? Com mexe o esqueleto para lá e para cá? Você só vence o diabo com a palavra. Jesus venceu o diabo com a palavra. Quando o diabo vinha com a palavra, Jesus rebatia ele com a própria palavra. Glória a Deus, aleluia. Jesus sempre dizia, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para seu irmão e diga, quer vencer o diabo? É pela palavra. Continua lendo, por favor, Crislaine. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás. Segura, eu quero fazer uma pergunta aqui só para quem entende de Bíblia. Hoje o diabo tem poder? Tem. Opa! E aí? Se toda a autoridade foi dada a ele. Opa, dobra atenção. Vou repetir de novo, isso aqui é forte. Hoje o diabo tem poder? Hoje o diabo tem poder? A minha pergunta. Não. Ei, irmão Agno. Ele continua no sim. E aí? E aí? Tem, irmão. Tem. Porém, esse poder dele é muito limitado, porque todo o poder foi dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você percebeu que ele tentou oferecer o que para Jesus? Mesmo na cruz, mesmo Cristo entregando a sua própria vida, quando ele diz, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, todo o poder. Mas isso não quer dizer que o diabo também não tenha poder, porque se ele não tivesse poder, ele não escravizava ninguém. Se ele não tivesse poder, ele não tirava a vida de ninguém. Se ele não tivesse poder, ele não escravizava ninguém em prostituição, em drogas, nessas vidas pecaminosas. Então o poder dele é limitado, que só leva o ser humano para a escravidão. Diga amém por isso. Amém. Mas, além disso aí, nada mais. Ou você nunca viu pessoas dizendo assim, eita, eu pedi a tal imagem, algo e eu recebi. Quem foi que fez? Exato. Dobre atenção, irmão, para aprender isso aqui. Porque por trás da idolatria está o diabo. Está ele para aprisionar a pessoa. Por quê? Para que você se escravize naquilo ali e acredite que realmente aquilo ali tem poder. A maioria faz para embolhar certo e não apertar, né? Vai ter esses pais. Exatamente. Pronto, irmão Jeremias. Perfeito. Exatamente. É aquela pessoa que nem eu conheci um senhor, vou abrir um parênteses, que ele tinha um câncer. Ele era um espírita. Ele tinha um câncer. E ele disse que no espiritismo o Deus dele o curou. E quando ele fazia exames, não aparecia mais nada. Ok. Porque o diabo faz isso. Ou você está pensando que o diabo também não opera milagre? Opera. Se possível, ele faz cair fogo do céu, amigo, para confundir os escolhidos, para confundir o povo de Deus. Irmão, você está pensando que todo milagre que você vê
esses povos em rede social e não sei o que, é Deus que está operando ali. É não. As coisas de Deus é muito santa, irmão. A pessoa vai, e busca no centro de macumba. Eu quero que você faça uma amarração. Porque o diabo sabe fazer amarração, né? Mas Jesus quebra tudo. Uma amarração para fulana ficar louca por mim, aprisionada em mim. E por que essa pessoa fica aprisionada? Porque o diabo tem o poder para fazer isso. Mas só que quando essa amarração, essa maldição se encontra, irmão, com Cristo Jesus, ela é quebrada na hora. Porque não tem maldição, não tem macumbaria, feitiçaria, obra, magia negra que fique de pé diante do nosso Deus. É por isso que eu digo para os irmãos, ande de cabeça erguida. Porque não tenha que pegar uma macumba no crente, esse crente está desviado faz tempo. Porque eu nunca vi macumba pegar em crente. Se pegar, tu está desviado ou está errado, viu? Com Deus. Porque você, com a vida diante da presença de Deus, pode botar dentro de boca de sapo, de dinossauro, de lagartixa. Pode botar, meu filho, o nome completo. A pena que der que os bichinhos morrem. Só isso. Eu não entendo que às vezes tem crentes que se dizem crentes, Abri um parênteses aqui, vou encerrar agora. Que se dizem crentes. Está na igreja, anos de igreja. Aí de repente está o pregador pregando e fala, tem um. Esse que eu estou vendo, irmão. Há uma obra de macumbaria sobre a tua vida. Pelo amor de Deus, gente. Aquele crente ou está desviado ou está errado. Porque a Bíblia diz que contra Jacó não vale encantamento. Está na Bíblia. Nenhuma maldição chegará à tua tenda. Salmo 91. Aquele que habita nos... Vamos ler, gente. Eu estou falando Bíblia. Salmo 91, vamos. Abre a Bíblia para a gente aprender. Porque tem que ficar com medo. Aí, eu não entendo às vezes, gente. Essa pessoa fala, com crente e com crente. Dizer, tem uma obra de macumbaria na sua vida. Então, se tem, é porque aquele crente está errado. 91. Porque crente que vive a palavra de Deus como ela é, não pega. Pode fazer. Eu provo na Bíblia, porque contra Jacó não vale encantamento, irmão. Vamos lá, Salmo 91, a partir do primeiro. Vamos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sim. Dirá do Senhor, Sim. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Sim. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro Livrará, livramento, vamos lá. e da peste perniciosa. Sim, o que mais? Ele te cobrirá com as suas penas, Sim. e debaixo das suas asas estarás seguro. Seguro. Sua verdade será o teu escudo e a Sim. tua defesa. Sim. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, Sim. nem da peste que anda na escuridão, Tá com medo nem de da quê? mortandade que assola o meu dia. Sim. 1000 cairão ao teu lado, Sim. e 10.000 à tua direita, E aí? mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos Sim. olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o teu refúgio, Sim. o Altíssimo é a tua habitação, Pois nem é. o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Peraí, nem praga alguma chegará à tua. Então, meu filho, se está chegando é porque você não está vivendo a palavra. Porque se você estiver vivendo a palavra, pode fazer o que for, não pega. Agora, se tiver com uma aparência de uma coisa aqui e lá é outra, aí pega, filho. Aí pega e pega feio. Pois é. Porque agora aquele que está vivendo a palavra de Deus como ela é, não pega. Aliás, Deus vai te usar para desfazer obra do diabo na vida de outras pessoas. Porque nós temos essa autoridade. Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. O poder está em nossas mãos. Irmão, perdão, fique de pé, passei do horário. Meus queridos, no próximo culto de ensinamento, a gente vamos dar continuidade a esse mesmo dom, porque tem muita coisa, irmão, tem muita coisa. 2 horas de relógio seria pouco.
Queridos, amanhã nós temos o nosso culto profético, né? Que também é virada de ano. Queridos, amanhã nós vamos começar o culto de que horas? 7 horas, irmãos. 7 horas em ponto a gente começa e, escute só, 8h30 estourando no máximo, a gente encerra. Por quê? Para que as nossas crianças possam também se alimentarem. Porque se a gente for puxar e estender, as bichinhas vão dormir sentadas aí. Entendeu? Então por isso que, eu não entendo, às vezes tem igreja que vai e pega, começa o culto de 9 horas da noite, 10 horas da noite. Eu não sei, não pensa nas crianças, né? Porque qual é as crianças que vai aguentar ficar até 10 horas da noite? Meia-noite, irmão. Não tem como, então nós temos que pensar nas crianças. Mas a gente começa os cultos de 7 horas, umas 8h30, provavelmente a gente já encerramos e começamos aí degustarmos das belezas que o Senhor vai trazer para nós. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão Henrique. Deus abençoe, os irmãos estão felizes, amém por isso. Amém. Irmão, muito obrigado por sua presença. Deus abençoe a todos que compareceram. Amanhã aguardo vocês aqui a partir das 7 horas. Diga amém por isso. Amém? Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus te agradecemos e te louvamos por esse culto. Leve paz a cada um de teus filhos aos seus lares. Permanece conosco, guardando e livrando o teu povo. Meu Senhor, nós te louvamos, Pai, por a vida de cada um dos teus filhos que adentraram por essas portas, cada um dos nossos amigos que nos deu a honra de estarem aqui nessa noite conosco. Meu Senhor, fica conosco, Pai, permanece conosco. Esse é o meu pedido. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre esse bairro, a tua paz, a tua proteção sobre cada vida, em o nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. A igreja diz amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor, dê um abraço nele, diga foi